Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês a fração própria, a aparente e a imprópria. Nós vamos começar pela fração própria, que é aquela cujo numerador, que é o número de cima, é menor que o denominador, número de baixo. Então, aqui eu peguei uma imagem e dividi em 4 partes. Finge que são 4 partes iguais, tá, pessoal? E aqui eu pintei uma parte, ou seja, eu pintei uma parte de 4. 1/4. O número de cima é menor que o número de baixo, então ela é fração própria. Aqui eu pintei 2 partes de 4, certo? Então eu tenho 2/4. O número de cima é menor do que o de baixo. Aqui eu pintei 3 partes de 4. O número de cima é menor do que o de baixo, então ela também é uma fração própria. A fração aparente é aquela cujo numerador é divisível pelo denominador. É uma fração que eu diria assim, ela tem um resultado. Se eu pegar aquela mesma imagem e pintar as 4 partes, não é igual eu falar que eu pintei tudo, pintei ela inteira. Então, 4 dividido por 4 é 1. Então, ela tem um resultado. Aqui, eu peguei uma imagem e dividi ela em 6 partes. Cuidado para vocês não confundirem aqui. Eu não peguei uma imagem e dividi em 12 partes. Eu peguei 2 imagens, tá? E dividi cada uma em 6 partes. Então, eu dividi ela em 6 partes, tudo bem? Só que quando eu fui pintar, aqui eu pintei 6 e aqui eu pintei 6. Então, eu pintei 12 no total, ok? E 12 dividido por 6 é 2. Faz sentido, não é mesmo? Eu peguei as 2 imagens, pintei elas todinha. Então, eu pintei as 2 imagens inteiras, ok? Então, é uma fração que teria um resultado. Aqui, fração imprópria é aquela cujo o numerador é maior que o denominador. E o numerador não é divisível pelo denominador. Então, vamos verificar aqui. Peguei aquela mesma imagem. A primeira eu pintei 4 partes e a segunda eu pintei 2 partes. Então, em quantas partes eu dividi? Eu dividi em 4 partes. Tudo bem? Certo? E eu pintei 6 partes. Perceberam que o número de cima é maior que o número de baixo? Então, ela é chamada de fração imprópria, certo? Porque não dá para dividir o 6 pelo 4. Dá para simplificar, mas não dá para dividi-los entre eles. Deu para entender a diferença? Aqui, peguei aquela mesma imagem, né? Então, eu dividi ela em 6 partes, certo? Só que quando eu fui pintar, eu pintei 9 partes. Então, eu pintei 9 partes de 6. Dá para simplificar, não dá para dividir. Mas eu vou ensinar para vocês a simplificação mais para frente, ok? Então, pessoal, espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só me chamar e até a próxima. Beijos.